Olá pessoal, aqui quem fala com vocês é o Diogo Snegger do Bonsai Sul de Minas. Mais um vídeo para mim tentar explicar um pouco para vocês sobre a técnica do escorredor e mamadeira. Primeiramente, o que seria a técnica do escorredor e mamadeira? É uma técnica que desde quando eu comecei a praticar a arte do bonsai, eu vejo as pessoas fazendo. No início eu escutei que ela acelerava o engrossamento do tronco. E tem vários fatores também que essa técnica propicia, né? Primeiramente, o que eu vou usar para me fazer essa técnica do escorredor e mamadeira? Eu vou ter que conseguir um escorredor, né? Um escorredor de macarrão, a gente encontra em supermercados, lojas de R$ 1,99. E na hora de comprar esse escorredor é interessante a gente estar prestando atenção nos furos do escorredor. Porque mesmo às vezes que pareçam que está bem furadinho, mas às vezes estão um pouco tampado aqui embaixo. Então é legal a gente escolher um escorredor que os furos estejam bastante visíveis, né? E o que acontece com essa técnica do escorredor? Quando eu coloco uma planta no escorredor, quando eu tiro essa planta do escorredor, né? Escorredor e mamadeira. O que é a mamadeira? A mamadeira, no caso, seria esse vaso maior, que a gente pode ver aqui embaixo, né? Que é onde as raízes que saem do escorredor se alimentam. Primeiramente, quando eu coloco uma planta no escorredor. Quando eu tenho a minha muda, para mim tá mandando a minha planta para o escorredor, ela tem que ter pelo menos uma espessura, né? Uma mudinha já com aspecto que já está sendo encaminhada para um bonsai. Quando eu coloco uma planta no escorredor, eu coloco na intenção de criar raízes capilares na base do tronco. Por que o escorredor ajuda a criar raízes capilares na base do tronco? Como o escorredor tem furos laterais, essas raízes, quando elas vão sair por esses furos laterais, elas entram em contato com o ar. Com isso elas secam a ponta, acontece mais ou menos como a poda dos galhos, né? Como se houvesse sido podada a ponta das raízes, o que favorece cada vez mais a ramificação de raízes finas na base do tronco. E outra coisa também que ajuda o favorecimento de raízes na base do tronco é quando as raízes começam a sair pelos furos da parte de baixo do escorredor para entrar na mamadeira. Como os furos são pequenos, né, essas raízes vão engrossar, então essas raízes vão começar a ser estranguladas por esses furinhos, o que propicia também o aparecimento de raízes finas, raízes capilares dentro do escorredor, que para mim, particularmente, a coisa mais legal do escorredor é que a gente fica com as nossas raízes aqui na base, porque ao mesmo tempo que a planta vai ter raízes saindo do escorredor, se alimentando na mamadeira, né, eu vou ter aqui as minhas raízes finas dentro aqui do escorredor para quando eu for ter que tirar minha planta, que é um caso que a gente vai ver um pouquinho para frente daqui a pouco, né? Qual substrato que eu utilizo no escorredor? Particularmente, eu utilizo o mesmo substrato que eu utilizo para as minhas plantas prontas, né? As plantas já envasadas, os bonsais. O mesmo substrato que eu utilizo nos bonsai, eu utilizo no escorredor. Já ouvi relatos de algumas pessoas dizerem para usar substrato pobre no escorredor. Eu não faço assim. Eu utilizo o substrato padrão que eu utilizo nas minhas plantas aqui. Geralmente 50% de caqueira ou pedrisco, 50% de terra vegetal ou uma matéria orgânica. E qual material que eu vou usar na minha mamadeira? Na mamadeira, se você for querer fazer um substrato padrão, fazer esse substrato, você pode estar fazendo aí
um substrato que seja mais fácil de ser encontrado. Diogo, eu posso usar o mesmo substrato na mamadeira, o mesmo que eu utilizo no escorredor? Pode, um pouquinho mais rico de matéria orgânica, porque qual que é a intenção da mamadeira? Fornecer nutrientes. Quanto mais nutrientes a planta puder comer na mamadeira, melhor. Um substrato para bonsai na mamadeira eu acredito que seria interessante, só que inviável. Você já pensou você fazer baldes e baldes de substrato para poder alimentar várias plantas, no caso, se você tiver? Então aqui na mamadeira eu utilizo os restos dos transplantes que eu vou guardando, restos de terra que vai sobrando dos transplantes. Eu vou juntando aquilo tudo, misturo com esterco de gado ou esterco de galinha e faço uma terra nutritiva, assim, vamos dizer assim, né? Até para hortaliças. Então essa terra que eu preparo, né? Eu tento fazer uma terra drenante. Se eu ver que a terra não está muito drenante, eu adiciono a caqueira, né? E aí eu faço o meu substrato para mamadeira, onde depois a minha plantinha no escorredor vai repousar. Diogo, quando que eu vou colocar o meu escorredor na mamadeira? Não precisa ter pressa quando você passa a sua planta para o escorredor, né? Você pode esperar um tempo aí, um mês ou dois, né? Eu gosto de colocar o escorredor na mamadeira quando a planta começa já a aparecer raízes, né? Na parte de baixo do escorredor, não sei se dá para vocês verem aí. Quando começa já a sair as raizinhas aqui na parte de baixo do escorredor, eu coloco a minha planta na mamadeira. Quando eu começo a fazer a adubação, galera, a adubação é o seguinte: quando você vê que a planta já está com crescimento rigoroso, né? Geralmente esse tipo de procedimento, né, de colocar a planta no escorredor, geralmente é feito em épocas do crescimento da planta, final do inverno, início de primavera. E se você vê que a planta está reagindo bem, então você pode começar aí de leve com uma adubação e ver como a planta vai responder. Então, quando eu for tirar minha planta do escorredor, eu já vou estar com as raízes que eu necessito aqui na base da planta. Diogo, e quando eu devo tirar a minha planta do escorredor? Em média, as minhas plantas, eu deixo elas no escorredor em torno de 2 a 3 anos. No segundo ano do escorredor é onde a planta vai poder crescer mais, né? Que ela vai se estabelecer mais na mamadeira. Porque o que acontece também no escorredor? Como temos muitos furos na parte de baixo, vamos ter também muitas pontas de raízes saindo. Mais pontas, mais raízes, mais boca para a planta se alimentar. Outra coisa, nas espécies nativas eu não vi nenhum retorno do escorredor. Eu já perdi plantas como jabuticaba, alecrim de Campina, goiaba, que não se adaptaram à técnica do escorredor. Por quê? Elas não criaram raízes finas na base. As raízes dela atravessaram o escorredor e toda a raiz que ela teve de crescer, cresceu abaixo do escorredor. Não houve criação de raízes finas. Então isso é uma experiência particular minha. Se você quer plantar, a vontade é sua, é só a experiência que eu estou partilhando. Que as mirtáceas e as nativas eu não vi retorno no escorredor. Apenas perdi já várias plantas com isso. Agora ficus, ceriça, mas o que a gente pode ver no escorredor? O piteco, são plantas que eu tive muito retorno no escorredor em relação ao crescimento e à obtenção de raízes finas. Adubação. Como que eu faço a adubação
de uma planta no escorredor? Eu faço a adubação seguinte. Eu gosto muito de usar o adubo Osmocote, né? Eu faço a mesma adubação que eu faço aqui, que eu faço no bonsai, em um vaso de bonsai, eu faço aqui no escorredor. E a parte da mamadeira também vai receber adubação. Vamos supor, vamos dizer assim, se for para colocar medidas, né? Vamos supor, eu coloco uma colher aqui de Osmocote no escorredor e 3 ou 4 colheres de Osmocote na mamadeira, né? Porque eu preciso também alimentar as raízes que estão aqui no escorredor, né? E não só as raízes que vão para a mamadeira, as do escorredor também precisam ser alimentadas. E outra coisa que é interessante no escorredor, eu tenho mais liberdade de trabalhar a minha planta, e o escorredor também me ajuda a ter a visão de planta e vaso, porque como ela está aqui num espaço pequeno, ajuda você a concentrar mais na harmonia que a planta está sendo conduzida e como que ela vai ser quando ela estiver no seu vaso. Outra coisa também no escorredor, a quantidade de substrato que eu coloco no meu escorredor. Algumas pessoas dizem que a gente tem que colocar somente até a metade do escorredor. Eu nunca gostei de colocar somente até a metade, eu gosto de encher o meu escorredor. Ainda mais se a planta tiver, as raízes da planta não permitir você colocar a planta muito baixa no escorredor. Por que que eu encho o escorredor? Eu acho que eu tenho mais liberdade para poder vasculhar o nebário da planta, né? Eu posso tirar um pouco de substrato se eu quiser, se eu precisar eu posso colocar mais um pouco de substrato. Então por isso que eu gosto de encher o escorredor com substrato. E eu tenho várias plantas, né, que já passaram pelo escorredor e hoje estão em vasos. Uma das mais velhas que eu tenho no escorredor hoje, nesse momento, é essa ceriça aqui, que já tem aí 2 anos de escorredor. A gente pode ver que é uma linda planta, né? E já está com a raiz bem bacana. Diogo, mas você cortou o seu escorredor? Sim. Eu, às vezes, principalmente nessa planta, né, que eu quis mostrar mais a raiz, eu cortei os pedaços do escorredor. E aqui a gente pode ver que já dá para ter a noção de harmonia de planta e vaso. Com o tempo também o substrato da mamadeira ele vai se abaixar, principalmente se você usar muito esterco nesse substrato, né? Ele vai ficar fofo e com o tempo ele vai se abaixar. Então eu às vezes corto também um pedaço da mamadeira para que tudo fique nivelado. Pessoal, com o tempo que me permite gravar, o que eu consegui passar para vocês foi isso aí. E me desculpe se ficou aí alguma coisa a desejar. Esse barulho que você vê no fundo aí são as máquinas, né, banhando café. Tem uma lavoura de café logo ali atrás. E o mais importante é você tentar. Tente, né? Não tenha só uma planta no escorredor, tenha várias plantas. Faça testes, veja os resultados positivos, negativos. Descarte os resultados negativos, veja os resultados positivos. Que o lindo da arte do bonsai é isso, é essa interatividade, essa criatividade que a gente tem aí para alcançar os objetivos, né? Então tente aprender com você mesmo e com a planta. Deixar um abraço para vocês aí, dá um joinha aí se você gostou, se inscreve no nosso canal e até